Aí entramos na fase Interessante. cirúrgica, mas Eu ia perguntar isso, eu ia entendendo, né, onde está, como está. Toda endometriose precisa ser operada? E foi bom. Aí tem uma classificação, né? A endometriose profunda, superficial, né? É uma classificação de 1990, Corneli fez lá, superficial, intermediária e profunda. Para resumir, a profunda é acima de 5 milímetros, ou seja, meio centímetros. Mas quem você vai tratar? Quem tem sintoma, né? A gente trata o doente, Isso. né? Perfeito. A gente trata o doente. Adoro essa frase. A gente trata o Não tratamos doente. doenças, A tratamos doença, pessoas. Por um quadro, né, no a consultório. doença a gente combate. A gente trata o doente, né? Então, se tem queixa clínica, eu preciso cuidar desse doente. Ele está sofrendo. E quando que eu trato a doença? Quando ela tem risco de estrangular o intestino, né? Vai fazer uma suboclusão intestinal. O nódulo é tão grande que vai romper esse intestino. Quando eu vou fazer uma exclusão renal, tenho risco de perder o rim. Tem um nódulo no ureter tão grande que vai fazer eu perder o rim. Ou o paciente Não vai sintomático. ter urologista lá no dia para consertar esse deixar, ureter. né? O urologista tá chegando. O urologista está chegando. Mas tá o chegando. ginecologista tem que indicar, né? Porque, às vezes, aquele ureter... Se não indicar, vai perder o rim. Ela vai perder o rim, não é? Perfeito. Porque se você não faz o diagnóstico, não vê que aquele nódulo está envolvendo o ureter e vai perder obstruindo o rim não está funcionando. ela vai perder o rim. Então, assim, nós operamos mais do que deveria? Não, nós operamos aquele doente que tem doença profunda, nodular e que é sintomático, né? Perfeito. Ou que está com algum órgão em ou perigo, que tem algum né? risco de perda de órgãos. Isso. Então, nós caracterizamos muito bem isso. Eu que trabalho no hospital público também, lá eu consigo separar. Eu tenho uma lista de prioridade. Quem é prioridade? É aquela paciente que tem uma doença com risco de perda de órgãos. Ela é o primeiro lugar da minha fila. Perfeito. Né? E a outra prioridade? A paciente sintomática. Essa está junto com aquelas duas ali. Mesmo que a paciente que tenha risco de perder órgão não tenha sintoma, eu procuro explicar para ela a necessidade e por que ela ganhou o primeiro lugar da fila. Porque senão ela vai perder um órgão. E isso, gente, precisa ser falado, porque às vezes ela não entende. Então, a endometriose profunda, não adianta a gente ficar fazendo voltas com ela. Sim, porque, às vezes, ela vai chegar até num comprometimento mais grave até do órgão, né? Pode ser tarde demais. É. E aí eu já linko uma pergunta, né? Uma pergunta que acho que é interessante. Pergunta urológica. Literalmente puxando a sardinha pro nosso lado, né? Assim, o que você vê mais nas cirurgias hoje? Você vê mais bexigas, ureteres acometidos ou parte gastrointestinal? A gente tem mais... Quem é a especialidade que mais acompanha vocês em sala, né? Eu acho que nessa daí a gente vai perder. Então, não, mas eu quero saber. Essa sensação. Mas eu tô começando a entrar em cena. A gente tá começando a entrar em cena. Mas quem que você vê mais? Você vai acho gostar que- da minha resposta. Mas assim, vamos lá. Spoiler. Vamos para... Deu que ia gostar, né? Não. Eu ia Vai. dizer que a Betinha é diferenciada. Então, assim, É isso. mesmo que não tenha ureter lá ou coisa envolvida, o urologista está sempre por perto. Perfeito. Então, ela vai ver sempre Mas a aí gente. acho que vale um comentário nosso também depois. Mas a pergunta é aquela coisa: o que você vê mais? Trato urinário Não, acometido eu entendi. ou trato gastrointestinal? E o que a literatura fala hoje pra gente? O que é hoje incidência relatada e a sua vivência? Essa foi a pergunta também. Não, nós vamos falar... Eu sou professora, né? Professor fala Por isso sempre que de tem que ter as duas literatura. coisas. Tem que ter as duas Então, coisas. eu vou falar para você a literatura e a prática. minha opinião de especialista. Isso, exato. Né? Esse é muito importante. Essa pergunta que eu A fiz. literatura a endometriose compromete o compartimento posterior. Uhum. Em 69, em 80% dos casos. Só para a gente colocar compartimento Vou posterior. explicar aí, né? Então já a gente falou no divide a pelve, né? Eu sempre falo, né? É o central, que é o ginecológico, o vizinho da frente, que é o gênito urinário, e o vizinho de trás, que é o gastrointestinal. E a gente trabalha junto.
tá? Sempre, sempre junto. Mas a literatura traz que o compartimento posterior, que é o nosso vizinho de trás, que é o compartimento que não tem só intestino, ele tem a região retrocervical, os ligamentos uterossacrais, ele é o mais acometido. E por quê? Se a gente parar e pensar na anatomia, eu tenho o útero, eu tenho as trompas que caem aqui atrás. Então, o refluxo menstrual é aqui no compartimento posterior. Então, é por isso, talvez, que a gente tem uma incidência maior. Aí eu tenho 70% no ligamento uterossacro, 69,8%. 70% no ligamento uterossacro. Aí eu tenho vagina, porque está perto. Cúpula Aí eu vaginal, tenho né? intestino. Cúpula vaginal. E eu tenho bexiga depois. Então, dentro deste cenário, eu teria 69% ligamento uterossacro, tenho 15% ali vagina, 9% intestino e 3% bexiga. Eu vou para o compartimento anterior. Isso falando de um geral, da pelve. Se eu trouxer o trato geniturinário, aí eu tenho 85% bexiga. Trato geniturinário. Sim, dentro do 85% bexiga e 15% ureter, né? Na nossa prática diária lá na Santa Casa, eu não conformava muito, que as pessoas falavam assim, tem pouca endometriose de bexiga, e eu acho muitas. Então, aí vem a opinião de especialista. Dentro do meu consultório, o que tem mais? Claro que é o compartimento posterior, mas eu tenho uma alta incidência de bexiga. Se você for levantar, a gente tem uns 3 artigos publicados de bexiga, porque eu gosto desse tema, porque a gente tem bastante lá na Santa Casa. E uma coisa que eu consegui levantar e publicar é que a endometriose vesical, muitas vezes a literatura traz que ela é secundária a uma cirurgia, ou seja, são pacientes, e a cirurgia eles chamam que é a cesárea, secundária à cirurgia. E lá na Santa, eu falo, mas não, se as pacientes são nuligestas, a maioria, pelo menos no nosso serviço, é a maioria nuligesta. E fizemos esse trabalho. E mostramos que a maioria das nossas pacientes lá são nuligestas, ou seja, nunca tiveram filhos. O nódulo de bexiga, qual é o tamanho prevalente? 2,5 centímetros, foi a média que deu nisso. Qual o principal sintoma? A dor para urinar, né? E a principal técnica que nós fizemos foi a cistectomia, que foi a retirada do nódulo inteiro e não o shaving. Isso é trabalho nosso publicado das nossas pacientes. Tanto privadas, quanto tanto do consultório, quanto lá da Santa Casa. Então, eu acho que eu respondi sua pergunta, né? Sim. Mas isso da incidência e da prevalência da doença. Mas para o centro cirúrgico, você tem que ir sempre bem acompanhado. Você tem que ir sempre bem acompanhado. Com o seu time, né? Que é o seu parceiro, sua parceira de cirurgia, né? A gente tem o privilégio de ter um time estabelecido há 20 anos, então mais de 20, então a gente é privilegiado. Com o seu parceiro, do ponto de vista do sistema geniturinário, a gente também tem o privilégio de ter o Deus com a gente, né? Então já é bem melhor. E o nosso parceiro intestinal, que é o Francis, que está com a gente aí também há mais de 20 anos. E isso precisa ser regra. Também né? acho. Porque senão, sozinho você não caminha, né? Com certeza. É o que a gente fala, né, Luiz? De vez em quando acontece, né? Você está de sobreaviso lá e aí vem um chamado na urgência de uma cirurgia de endometriose que ou não foi suspeitado ou o ginecologista não deu a devida importância para uma lesão ali próxima, para um endometrioma próximo do ureter, da bexiga, e na hora que ele vê que precisa ressecar, que precisa tirar aquela, sacrificar aquela estrutura, aí ele se vê atrás de um urologista, né? É diferente quando você tem um ginecologista que já tem essa experiência ou já vai para todas as suas cirurgias com seu time multidisciplinar. Isso. Então isso faz uma diferença enorme. Enorme. Acho que é muito melhor a gente já ir preparado e não precisar fazer nada, do que a gente tá ali num consultório, em alguma coisa, e de repente ligam, olha, então, precisamos de você aqui na urgência. E até uma coisa legal que eu vou colocar aqui, que a gente tem feito no grupo, que eu acho que é fundamental. Aí é um dado técnico, mas as pessoas vão entender. O ureter, na hora que você tem endometriose, quando você tem, como a doutora Betinha falou, a endometriose ela é inflamatória. Então, ela gera um processo inflamatório que distorce a anatomia. Perfeito. Então, é muito comum você entrar na cirurgia da endometriose e você ficar, será que aqui é ureter?
o ureter passa aqui. Não, mas a fibrose puxou o ureter para o outro lado. Isso. Então, o ureter está para o outro lado. A maioria das lesões de ureteres, às vezes não é porque está acometendo todo o ureter, é porque o ureter mudou de posição e aí, na dissecção, sem querer, cortou o ureter, sabe? Machucou o ureter. É a dificuldade de identificar, né? Falando para o pessoal que, por exemplo, nunca teve contato com uma cirurgia, Isso. né? É uma coisa você ver um livro onde o ureter é amarelinho, o útero é rosinha, a bexiga é de outra cor, né? Lá dentro, quando você olha, é basicamente tudo a mesma coisa. Não é mais. Então você é tem... isso que eu ia falar. Aí você tem uma outra coisa interessante que pode ser feita, que acho que é isso que você vai falar. Mas quando você olha, você pode ter uma dificuldade de identificar, principalmente quando já tem cirurgia prévia. E a gente lembra que tem muitas pacientes de endometriose que já fizeram 1, 2, 3 cirurgias. Então, quando já tem cirurgia prévia, você tem alteração de anatomia. Por ser inflamatória, você tem alteração de anatomia. Por já ter feito uma cesárea, uma cirurgia prévia também, né? Então, é super interessante isso, lembrar que o cuidado do cirurgião, da pessoa que está lá operando, é super importante. Essas são as dores do cirurgião de endometriose. Eu acho que essa é uma dica ótima para quem não conhece, para quem está indo pela primeira vez, e talvez em cenários não tão privilegiados, né, das pessoas que nos assistem, de entender se aquele médico, aquele profissional, aquele ginecologista tem, né, essa retaguarda, se eles têm essa equipe ali por trás, para já ir preparado, né? Porque a gente falou um pouquinho nos outros episódios, doutora, para aqueles que não têm o privilégio de estar com vocês nos consultórios, que a gente sabe que vocês dão todo aí o suporte necessário, a ideia do podcast é chegar para as pessoas que não têm tanto subsídio, não têm tanta informação, mas que, de repente, assistindo isso, já vai lá falar, opa, vou lembrar de perguntar para o meu médico, para a minha médica, se ele tem esse suporte, né? Porque, se for o caso, eu já vou me sentir mais segura. Então, a pessoa já vai com essa informação, né? Já vai abastecida de mais segurança, né? Traduzindo isso que você falou, é a história do... Se você é dependente, por exemplo, se você passa num sistema SUS, tentar, de alguma forma, chegar num centro de referência de endometriose. Isso é fundamental. Né? Hoje a gente tem bastante. Então, assim... Como a Santa Casa, o HC... Ou na sua cidade, claro que na grande maioria das cidades do Brasil talvez não vá ter um centro de endometriose, mas aí procurar um encaminhamento para algum outro lugar, porque a endometriose, apesar de ser uma doença ginecológica, eu sempre digo para vocês que é uma especialidade à parte, né? A endometriose como doença é uma especialidade à parte. Tem até uma sociedade brasileira disso. Sociedade Brasileira de Endometriose. Estamos com a presidente da sociedade aqui. Por isso que é importante já ir, né? Porque acho que nem todo mundo sabe, né? Dessa... Fundamental, sim. É isso mesmo. E assim, deixa eu falar do meu ureterzinho verde. Eu vou falar uma coisa importante para vocês, o ureter. Nós temos um artigo publicado numa das melhores revistas, Alto Impacto, Equalizar, que é aquela revista de bastante fator de impacto, sobre o ureter, que é uma dica muito importante, e nós vimos essa necessidade porque nós não temos tanto recurso dentro do hospital público. O que esse artigo fala? Depois é legal vocês levantarem. Ela está na Human Reproduction, que é uma revista de alto impacto. Então, ele fala que quando a paciente tem uma lesão de ligamento uterossacro esquerdo, 1,95 é um fator preditivo para comprometimento do ureter daquele lado. Quando ela tem um nódulo de útero sacro 1,75 do direito, é um fator preditivo para ela ter um comprometimento de ureter daquele lado. E por que me veio isso à mente? Porque você falou que, às vezes, o colega está lá no endometrioma, que não sabia que ia acometer o ureter. Ele não precisa ir sem saber. Se ele ler esse artigo, ele vai entender que, quando a doutora que faz ultrassom fala uma colega que está até no que Paraná tem hoje em dia, o ligamento uterossacro e que esse ligamento uterossacro tem um nódulo de 1,75, ele já fica de orelha em pé. Nossa, o ureter pode estar comprometido. Cadê meu urologista? E aí é a hora de que, se você não está acostumado a chamar todos os dias, pelo menos para aquele caso, você fala, não, aqui tem o uterossacro comprometido, o ureter pode estar envolvido, né? Foi